foi essa descoberta? Deixa eu pensar. Quando foi? Quando foi? Tá. Nasci mulher, dentro de um corpo de um menino. Meu corpo nunca se desenvolveu para ser um corpo masculino. Nunca, nunca. Eu tive o corpo infantil até o início da transição. Tórax, tudo, tudo. Nunca desenvolvi de uma forma masculina. Acho que automático, né? Tipo, ele já sabia que eu não queria ser hominho. Então, quando era criança muito viada, entendeu? Era muito menina, com trejeito. Muito, muito. Então, minha mãe e meu pai sofreram ataques, né? Mas aquele tipo de comentário de familiar. Ai, é viadinho. Sempre no menosprezando, no pejorativo. Sempre no diminutivo, num sentido para ficar ruim. E aí, eu não entendia nada. 95, né? Nasci. Então, vamos pensar aí no início dos anos 2000. A minha mãe não tinha noção do que era a palavra transgênero, nem eu, para poder falar para ela. E, claro, pessoas muito simples nunca me levaram no psicólogo para entender. Então, todo mundo entendia que eu ia ser um homem homossexual. E eu comecei a desenvolver minha sexualidade. Mas eles nunca foram contra isso, assim? Foi processo de adaptação. Eu sei que eu sou muito privilegiada para falar, porque existem famílias, assim, Sim. absurdas com relação a isso. Então, eu tenho muitos privilégios, muitos, muito mesmo. Então, eu não passei 1/10 do que outras que eu conheço passaram. Tem que reconhecer que são privilégios. Às vezes, privilégios não são coisas boas. A gente tem que saber reconhecer que existem pessoas que passam por coisas mais difíceis. Mas, assim, quando eu era criança, eles viram que eu era muito gayzinha. Muito feminada, muito, muito, muito. Então, ouviram comentários. Para eles, acho que já começava muito difícil ouvir das tias, dos avós. Tive um avô, tenho, né? Ele é vivo, mas muito preconceituoso, evangélico. Então, desde que eu era criança, ele implicava comigo pelos meus trejeitos e tudo mais. Quando eu comecei a me tornar adolescente, aí tem aquela coisa, né? De menina, menino, e você não sabe do que você gosta, aquilo vai passando. Todo mundo já passou pela puberdade, vai aquela confusão, né, que a gente tem. Falei, caramba, peraí, tem uma coisa errada. Porque eu só andava com as minhas amigas, elas ficavam com meninos, eu me interessava por meninos, eu não pegava ninguém. Aí eu falava, alguma coisa tem de errado comigo. Aí um dia, tava passando, acho que Terra Nostra, Passione. Eu lembro, porque foi memorável, eu tinha 14 anos. Aí, olhei e falei, mãe, a gente precisa conversar. E aí, ela falou assim, ela já sabia, óbvio. Já estava esperando. Na verdade, ela não queria nem que eu falasse, né? Tipo, já não precisa falar que a gente sabe. Mas eu falei, mãe, é o seguinte, eu gosto de meninos. Só que eu nunca falei pra ela, eu sou gay. Eu falei, eu gosto de meninos. E até hoje eu gosto de meninos. E aí ela, eu e seu pai já sabíamos desde que você era criança e tudo mais. Porque já apanhei pra colocar vestido. Então, tá vendo? Eles também tiveram que se desconstruir. Meu pai já bateu porque eu coloquei o vestido da minha irmã. Então, na minha cabeça de inocente, acho que eu só percebi que eu era diferente dela quando a gente cresceu e a gente tomava banho junto. Eu percebi que o que eu tinha, ela não tinha. E aí eu falava, epa, eu achava que nós duas éramos mulheres. E aí não era assim, entendeu? A sociedade não me via assim. E aí eu falei pra ela que eu gostava de meninos. E aí assim eu passei a ter uma vivência homossexual até então, porque eu era um menino. E comecei a me descobrir com 14 anos, né? Tive meus primeiros beijos, perdi minha virgindade e tudo mais. E ainda não encaixava. Eu não era certamente quem eu queria ser. E eu falava, tem algo de errado, porque outros gays parecem que são mais felizes que eu. E eu ainda não era. Então, nunca fui gay. Aí eu fui me descobrir na faculdade. Comecei a fazer faculdade de moda. Era muito básico, era um menino, assim, só usava liso. Não gostava de estampa nenhuma de... Não gostava de caderno de homem, não gostava de blusa, camiseta estampada de homem. Não gostava de nada que fosse masculino. Então, já que eu tinha que usar roupa masculina, era lisa. Era a camiseta da Malve, lisa, de todas as cores, porque eu tinha que expressar minha arte. Tinha que expressar minha arte, como eu era. Então, eu tinha todas as cores, mas não tinha uma estampa. E aí,
Aí depois de um tempo comecei a usar calça feminina na adolescência, porque eu era muito magra. Aí minha mãe ia comprar calça masculina pra mim, não servia. Aí era tudo tamanho 14, 16, eu com 20 anos, 18 anos, então usando ainda roupa infantil, muito magra. Eu falei, gente, o que eu faço? Não tá certo. Aí eu fiz um TCC de moda, tinha um desfile, tinha que desenvolver o tema, tinha que desenvolver. Então, até a Make Love vem dessa criatividade que eu desenvolvi na faculdade. E aí, eu falei, epa, eu tô escrevendo sobre mim. Meu TCC era sobre exteriorizar os monstros que habitavam, sabe? E aí era tipo assim, como se as roupas fossem armaduras pra conseguir encarar a sociedade. E eu não sabia, mas eu tava falando de mim. Olha só. Aham, e eu escrevi e aí eu apresentei meu TCC montada, de drag, assim. Falei, vou botar um salto. Minha mãe E foi a foi. primeira vez que você se montou? Eu acho que foi. Eu acho que E- foi. Acho que antes eu tinha ido nas festas, mas não era lá aquelas coisas. No TCC foi, assim, horrorosa. Mas horrorosa. Mas, assim, segura. Minha mãe lá. Sensação, assim... Até que eu era drag queen, né? Porque eu era um menino, eu tinha que... Era a minha primeira vez com roupa de mulher. Não tinha nem peruca, nada. Falei, Deus, sou drag queen agora um pouco. Eu faço drag, né? Porque a arte drag pode ser feita por qualquer pessoa. Uhum. E aí a minha mãe foi, tudo bem. Ela entendeu que era artístico. Aí, a hora que assim que eu voltei da faculdade pra cá, começou a Make Love. Eu falei, eu quero me montar de toda festa. Então eu comecei o Guto, um dos meus amigos, cabeleireiro, maquiador, perfeito, inclusive, me maquiou. A primeira vez que eu olhei mesmo uma maquiagem profissional, falei, Guto, tira, tá muito forte. Ou eu tô bronzeada demais, tô com blush demais. Era minha cabeça me bloqueando, reprimindo quem eu era. E eu falei, ele, não, amiga, você tá linda, pelo amor de Deus. E aí eu fui pra uma festinha fantasia, também montada, assim, feinha de tudo, sabe? Tava em construção.